Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presencialmente, você em casa rezando conosco, sedentos todos pela palavra do Senhor, sedentos todos da sua presença, e deixemo-nos então tomar pelos seus ensinamentos, pela sua bondade, pela sua generosidade para conosco. E a palavra de Deus vai nos dando sinais do quanto Ele quer se fazer presente, o quanto Ele quer nos iluminar, ser cada vez mais luz da minha vida, direção nos meus afazeres. A leitura que nós ouvíamos, de modo especial na leitura dos Atos dos Apóstolos, nos deparávamos com a narrativa do evangelista São Lucas, que foi ele que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas retrata como deve ser o comportamento dos primeiros discípulos, eles que experimentaram a grandeza do ressuscitado, da sua presença, dos seus ensinamentos, e por isso retrata como deve ser a comunidade ideal, os princípios e valores que precisam predominar na comunidade. Dentre tantos, o autor sagrado menciona: com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Com grandes sinais de poder. Que sinais são esses? Aqui o autor sagrado faz menção aos milagres, sinais que manifestaram a presença de Deus. Mas esses sinais não ficaram lá atrás, não caducaram, digamos assim, mas eles continuam presentes. Se o autor sagrado diz que a comunidade precisa se inspirar por esses sinais, então eles continuam se manifestando. De que modo? Velados na sua palavra, nos sacramentos, com grandes sinais, com grandes manifestações, o Senhor continuava se expressando. Então, no sinal da palavra, Deus está me falando. Então, nos sinais dos sacramentos, é Deus se manifestando também. É isso que vai convencer o meu coração, às vezes, na minha dureza, na minha incredulidade, me fazer acreditar. Esses sinais, porque é esses que me convencem, é esses que completam a minha existência, a minha caminhada de fé, consolam o meu coração, e nesse tempo, quanto consolo nós precisamos? Então, esses sinais querem fazer isso. É preciso que nós deixemos esses sinais, os sinais divinos, consolar, amparar e ser o alento no nosso caminho, porque é um sinal que de fato dá direção. Por isso que o autor sagrado então menciona: com grandes sinais os apóstolos davam testemunhos da ressurreição. Estes eram os sinais, estes são os sinais que predominam na nossa comunidade, precisam predominar. E aí nós adentramos naquilo que o Evangelho nos apresenta para esse dia de hoje, um diálogo bonito com Nicodemos. Jesus se apresenta, Jesus se manifesta a Nicodemos e vai catequizando-o, vai dizendo, vai traçando as grandes linhas do discipulado. De um lado, um homem tão entendido, conhecedor de tantas coisas, das coisas humanas, mas ainda não conhecia Jesus. Na leitura de ontem, o evangelho de ontem dizia assim, no começo da conversa, Nicodemos dizendo: nós sabemos que tu és um homem de Deus, vindo da parte dele para nos apresentar um caminho de salvação. Sabia, mas não conhecia na sua totalidade. E por isso, ao longo dessa semana, nós contemplaremos Nicodemos sendo ensinado. Na escola de Jesus, ele foi aprendendo. E aí Jesus diz para ele: se para você é tão difícil em âmbito humano, quanto mais se eu falar das coisas divinas, você não vai entender. Se a vivência daquilo que cabe dentro da nossa razão, nós temos dificuldade de acolhê-los e talvez vivê-los, quanto mais das coisas do alto. Então comecemos por viver aquele perdão que o Senhor me pede, aquela paciência. Isso é coisa nossa, né? Coisa nossa, e nós podemos, isso é uma exigência, digamos assim, comecemos humanamente fazendo isso, para que nessa disposição acolhamos também aquilo que o Senhor me traz. Se eu tenho essa dificuldade de me controlar para não falar mal do outro, como é que eu vou com isso caminhar e almejar as coisas maiores?
Se eu não consigo ser bom com aquele que comigo está, como é que eu posso almejar a bondade de Deus? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. E dizendo a ele, diz para mim, diz para nós também. Então acolhamos esses pequenos sinais, justiça, bondade, mansidão, paciência, ou seja, o elenco das virtudes. Nós estaremos treinando o nosso coração, a nossa disposição para acolher a riqueza que o Senhor quer me dar, quer nos dar. Não percamos essa chance, mas comecemos já agora, com a luz que Ele me dá, com a intercessão de Nossa Senhora, orientado por Sua palavra, que nós tenhamos essas belas disposições. Que o Senhor nos ajude e nós, como filhos, caminhemos assim orientados. Louvado seja nosso Senhor Jesus.